Bendita Rádio. Bendita Segunda Bendita Segunda Menos Ordinária. Bendita Rádio. Segunda Menos Ordinária. Benditas coisas que eu não sei, os lugares onde não fui, os gostos. Oi, eu sou a Bendita Carol. Eu sou a Bendita Luane. Eu sou a Bendita Rosana. Olá, benditas e benditos. Hoje no programa a gente vai falar um pouquinho de um tema polêmico, né? Vamos dizer assim. A nossa pergunta de hoje é: existe sucesso no fracasso e fracasso no sucesso? A gente deu uma olhada num texto que chama Não Me Chame de Guerreira. A gente vai postar amanhã lá no nosso Facebook, e aí para vocês terem referência. Mas nesse texto a autora fala um pouco do processo dela. Ela estava escrevendo a tese de doutorado dela e começou a falar de toda essa pressão social que existe em cima, principalmente da mulher, dessa questão dela ser sempre boa, ela ser boa no estudo, ser boa no trabalho, ser boa no casamento, ser boa na criação de filhos, tá sempre com o corpo em dia, com tudo em dia. E aí a gente ficou pensando, né, será que isso é uma pressão que tem só para mulher, é uma pressão que também tem para homens, essa é uma pressão social, toda essa pressão sobre o sucesso, né? E aí, paralelamente, obviamente, tem a questão do fracasso. E aí, meninas, para vocês, Rô, o que você acha? O que você tem? Você acha que existe fracasso no sucesso ou sucesso no fracasso? Boa noite, ouvintes, mulheres, homens, todos. Eu acho boa essa questão de hoje, Carol, e eu acho que existe os dois. Existe o fracasso no sucesso e sucesso no fracasso. Eu posso pegar um exemplo da minha história de vida, já posso começar, então eu gosto dos exemplos, de ir pro cotidiano. Quando eu me separei, eu tinha 2 filhos pequenos, uma de 6 e um de 9, e eu lembro que meu filho virou para mim e falou assim: eu não queria que você se separasse do meu pai. Naquele momento eu senti uma sensação de fracasso tão grande. Eu falei assim: nossa, eu tô não só terminando, eu me senti culpada por estar terminando, por não ter mantido aquela família coesa, unida, feliz. E me senti super fracassada e por muito tempo assim. E senti isso da minha família também, uma cobrança. Nossa, mas não podia ter segurado mais um pouco. O que ele fez de tão ruim também que não dava pra segurar? Ruim com ele, pior sem ele. Escutei várias frases desse tipo. E durante muito tempo, apesar de ser uma condição social, não sei o que nasce primeiro, você se sentir assim pessoalmente ou social, ou se o social influencia no que você sente, mas eu senti muito tempo essa sensação de fracasso, assim, acho que bem um ano, assim, sentindo isso mesmo. E hoje, olhando de fora esse momento passado da separação, eu acho que foi um sucesso, porque a minha vida, ela mudou assim, deu umas 180 graus na vida. Eu recuperei coisas que eu tinha deixado, eu voltei para a área cultural, eu voltei a escrever, eu despertei gostos, funções, resgatei trabalhos na vida que me reposicionaram totalmente e que hoje são coisas que eu me considero de sucesso. Então, mas isso num momento de fracasso. Mas eu acho que aí tem outras perspectivas, Luane. Não sei o que você acha dessa coisa do social, do pessoal, de exemplos, enfim. Oi, benditos, benditas e bendites. Olha, é o que eu tava falando. Eu acho que depende muito do quanto a pessoa tem um referencial externo, o quanto ela se referencia nela mesma. Então, eu acho que assim, tem gente que está buscando uma coisa, um sucesso referenciado na sua perspectiva pessoal, interior, espiritual, por exemplo. E tem gente que está buscando alguma coisa mais de uma resposta social, né? A gente até estava falando isso, estava até discordando dessa questão comigo, mas para mim é muito claro assim, que o que depende do referencial que você tem fora, sabe? Depende do quanto você é alguém que se referencia mais fora ou dentro. Mas o que isso difere do masculino e do feminino nessa condição? Porque a gente até então está falando de coisas universais, sim. Mas daquele papel, daquela condição da mulher, do que é esperado enquanto mulher. Então, eu
Eu não sei o que difere. Eu acho que tem um monte de diferenças do masculino e do feminino, mas eu acho que tem um lugar de pessoa mais autocentrada ou mais centrada e centrada que independe, entendeu? De ser homem ou mulher. Eu tenho um pouco essa questão. Vocês estavam falando, essa questão de tem mais pressão nas mulheres e tal, de sucesso. Eu acho que a gente vive numa época que tem uma pressão de sucesso. Assim, e o que é o sucesso? O sucesso, pra mim, é uma coisa assim, eu me coloquei a meta X e eu vou chegar ali em X tempo. E às vezes, como você estava falando, às vezes uma coisa que é considerada um fracasso, no final se desvendou sendo um sucesso, porque no final não existe final, né? No final quando a gente morre. É o processo, né? Mas assim, naquele ciclo daquela parte da vida, se desvenda como algo uma coisa que parecia ruim, que parecia um fracasso, né? Uma coisa, poxa, não deu certo. No fim, deu uma coisa melhor, aconteceu uma coisa melhor. Então, é muito... Eu não associo tanto a gênero, entende? Pra mim, não é uma coisa que eu associo tanto a gênero. Eu acho que é muito cultural, pessoal, enfim. Eu acho que eu já discordo um pouco nesse sentido de... Discordo não, mas eu acho que é um outro ponto de vista, no sentido de que hoje em dia, eu acho que, lógico, essa pressão para que você tenha sucesso no trabalho, que você seja promovido, ou mesmo um sucesso no estudo, vamos dizer assim, na vida acadêmica, que a gente também fala sobre nessa perspectiva, eu acho que hoje, para a mulher, ela tem uma coisa a mais. Então, eu acho que essa saída da mulher para o mercado de trabalho e até para os estudos, para tudo isso, eu acho que foi mais uma coisa em que as mulheres têm que ser bem-sucedidas. Então, assim, além de ser bem-sucedida sendo esposa, sendo chefe de família, não, sendo, sei lá, dona de casa, ou sendo mãe, ou sendo a pessoa que cuida do ambiente familiar e das relações familiares, eu acho que hoje tem o a mais da mulher também ter que ser bem-sucedida, né? Então, assim, aí até no texto a autora fala um pouco disso, né? Ela fala, além de eu ter que ser a melhor profissional, né? A pessoa mais inteligente, a mais dedicada, eu tenho que ser sexy, sem ser vulgar, tenho que ser gostosa, eu tenho que ir pra academia, tenho que conseguir ler livros, eu tenho que conseguir fazer... todas as mulheres, né? Sim, mas eu acho que hoje entra mais uma pressão que você também, além de ser tudo isso do lado pessoal, você tem que ser a mulher mais fodástica, assim, você também tem que ser no ambiente de trabalho. E aí, a autora até fala assim... O que a gente faz com essa mulher que tá completamente exausta? A gente vai botar a autora, né, no nosso Face, no Instagram, tudo isso. A gente vai botar o link do post, né, do blog dela. E aí, e ela fala isso, essa naturalização desse sobretrabalho como se fosse pra mulher, ok, assim, então, ok, mais uma coisa que se você pensar paralelamente, o homem hoje, ele não tem obrigação de ser um bom dono de casa. O cara que, ele lava a louça e cozinha, nossa, é visto como um exemplo, nossa, é um pai que participa da criação dos filhos, nossa, é uma coisa sobrenatural. Então, mas é que eu acho assim, a coisa do sucesso é um carimbo que te coloca, certo? Quem te coloca tem você que se coloca a partir das suas metas e tem o outro que te coloca. Eu acho que é muito uma coisa que tá o tempo todo em movimento e que assim, aquela pessoa tem sucesso. Então, mas tem sucesso em que momento da vida e a partir de que parâmetro? Uhum. Então, eu acho que é um rótulo, acho que talvez por isso eu tenha dificuldade de lidar com isso, de querer, de discutir pensando em termos de gênero, porque eu acho que é um rótulo a mais, que a gente acaba se colocando também. A partir do momento, entendeu? Mas existe, real. Mulher, é real, mas assim, um rótulo, mas um rótulo ninguém não é bem real. sucedido em tudo. Não existe. Mas não é disso mas que assim, trata. homem e mulher.
ninguém é bem sucedido, Não, mas gente. tem Não, mas umas eu acho coisas pelo feminino que você acaba se sentindo fracassada, exatamente porque existe esse rótulo, de alguma maneira. Sim. Tem vários exemplos, eu vou dar outro, mas eu gostaria de jogar um terceiro. Primeiro, outro exemplo meu, hoje estou autocentrada. Quando eu tranquei meu doutorado numa fase da vida que eu precisei trancar, porque minha vida também passou por mudanças, meu ex-marido voltou, eu tava com os meninos em crise, todo mundo precisando de terapia, entrando na adolescência, eu tendo que trabalhar mais para poder segurar essa onda de gastos extras, enfim, tranquei meu doutorado que eu nunca voltei. Eu tenho uma sensação hoje de fracasso com isso, porque eu falo assim, porra, eu tava com o doutorado na mão, eu já tinha defendido, já tinha feito todos os créditos, eu tava com a qualificação pronta, só faltava qualificar mesmo, já tinha passado o exame de proficiência de línguas, só faltou eu qualificar, eu falei, gente, eu não consegui fazer isso. Eu me senti super fracassada. Sendo que, dependendo, né, ao longo da sua vida, isso não é visto para a mulher como um fracasso. Porque você escolheu a sua família e não escolheu o seu doutorado. Então eu acho que isso também eu acho que aí é uma inversão de valores no termo de sucesso e fracasso. Porque é isso, a mulher quando ela desiste, né, vamos dizer assim, ela desiste de um sonho profissional, ou ela desiste de um sonho acadêmico, como foi o caso da Rô, isso não é visto como fracasso. Mas se a mulher, entre aspas, desiste dos filhos, olha, então eu vou precisar ficar num trabalho que eu vou ficar todo dia, eu vou botar uma babá para criar meus filhos. A mulher é vista como assim, a que fracassou no campo pessoal e no trabalho ela sempre vai ter essa pecha de assim, mas você largou os seus filhos para ter sucesso profissional. Então eu acho que nesse sentido, algumas coisas são muito diferentes para homens e para mulheres, entendeu? Por mais que a gente tenha essa perspectiva pessoal de falar assim, não, mas eu larguei meu doutorado porque minha família precisava de mim. Obviamente, você não vai colocar que foi um fracasso pessoal. Não, porque você foi cuidar da sua família e você não se arrepende disso. Mas é um fracasso seu como pessoa no sentido de estudo. Eu sinto como um fracasso mesmo, eu pessoalmente. Mas eu acho que pra sociedade é o contrário. Eu falo com outra vez minha mãe que vai me matar escutando o programa. Mas a minha mãe fala, Rosana, você não tinha outra opção, você tinha que escolher pela família. E eu acho que poderia ter sido uma outra escolha, que as coisas se ajeitariam ou não, mas a gente acaba também assumindo, fazendo certas escolhas da vida, porque a gente acha que isso vai ser melhor pro coletivo. Do que pra você, pra aquela situação que você tá vivendo. Isso eu acho que é uma coisa do feminino. Então, assim, em termos das escolhas, eu acho que é. Agora, pensando existe fracasso no sucesso e sucesso no fracasso, eu tenho muito essa perspectiva, sabe? Eu acho que toda vez que eu tenho sucesso numa coisa, eu fico sempre olhando e tentando ver o que aquilo podia ter sido melhor. Então, de alguma forma, eu fico colocando, nossa, os pequenos fracassos até chegar naquele sucesso, digamos, uma meta. E o contrário, a mesma coisa. Se tem um fracasso, eu fico tentando, mas o que isso pode virar para um sucesso? Assim, o que eu posso aprender com isso? Então, isso eu acho que é uma perspectiva assim, sem gênero. Sim, isso, nesse caso sim. Entende o que eu tô querendo dizer? Eu acho que o que você tá falando, sim, beleza. Eu acho que a mulher, ela tem sempre a sensação de fazer o melhor pro coletivo do que o melhor pra mim mesma. Quando ela faz o que é melhor pra si mesma, ela é julgada. Isso sem dúvida. Isso sem dúvida. E eu acho também, como a gente estava falando um pouco antes, essa perspectiva do que é o sucesso e do que é o fracasso. Não é aquilo que vai ser, como você falou, não é aquilo que é perene, né? Não pode falar assim, eu fui uma pessoa bem sucedida a minha vida inteira no lado pessoal. Isso não existe. Isso não existe, né? Eu acho que também o fracasso, acho que, não há bem que nunca acabe, não há mal que sempre dure. Eu acho que não há sucesso que sempre dure e fracasso que nunca acabe. Que tem pessoas que acabam tendo, eu tava até lendo aquela reportagem que eu tinha mandado para vocês, uma reportagem falando de como a gente aprende muito mais com sucessos
é um neurocientista falando, eu boto depois também o link lá no Facebook, e como a gente, o fracasso, eles fizeram uma experiência com os ratinhos e tal, então assim, eles a partir do momento que eles começam a errar, eles não aprendem mais, mas se eles têm um sucesso, eles aprendem aquilo e ficam. Então a gente aprende com os sucessos da gente, com os fracassos não. Então assim, ou seja, tem que focar mesmo nas coisas que dão certo, né? Basicamente é isso. Mas agora eu me perdi do que eu ia falar, gente. Não, a gente estava conversando sobre isso, né? Dessa perenidade do sucesso perenidade. ou Sim. Não, né? Sim, então eu acho que é isso. Acho que no mesmo jeito que não tem, tipo, a pessoa é feliz. Não, eu lembrei o que eu ia falar. O que eu queria falar é o seguinte, as pessoas, mesmo as pessoas que não têm muita sorte ou que não tiveram essa sorte de ter o sucesso no começo e que um sucesso foi outro, e o que eles dizem nessa reportagem é justamente que não existe essa sorte. Na verdade, é um mecanismo humano de ir atrás, cada vez mais sucesso. As pessoas que não têm essa sorte, em algum momento ela tem algum sucesso. Em algumas áreas, em alguma coisa. Então não dá pra você falar Não, a pessoa é você não fracassada. você não pode falar também que a pessoa é fracassada assim a vida inteira. Não existe. Eu acho que isso E não nem existe. Sucesso, entendeu? E nem sucesso. Mas Tipo vocês assim- estão muito teóricas, só eu fui pros exemplos aqui. Não, eu acho que Eu acho legal falar se vocês puderem. É que pra mim um exemplo Porque as pessoas se identificam também com Sim. história de vida, eu puxando sardinha pro meu lado, mas... Não, Né? eu acho pra mim, assim, eu acho que quando eu penso em sucesso e fracasso na minha vida, eu penso muito quando eu fiquei... eu era considerada, sei lá, a menina prodígio do colégio que ia passar, já no terceiro colegial, ia passar na USP, ia ser o sucesso, não sei o quê. E eu fui uma das poucas que não passou em faculdade nenhuma. E aí eu tava pensando em fazer... Eu queria ter feito publicidade, não deu certo. Aí eu fui fazer 1 ano de cursinho, que na minha cabeça aquilo era um fracasso, fazer cursinho. Porque eu falava assim, como que eu vou fazer cursinho pré-vestibular? Pra mim aquilo era um sinal de que eu falava assim, não, eu sou burra. Fiz 1 ano de cursinho, não passei na faculdade, fui pro meu 2º ano de cursinho. E aí ao longo, prestei outras faculdades, e aí no último ano, que eu falei, eu preciso entrar logo na faculdade, que eu decidi prestar Direito. E passei em Direito na USP. Então, eu vejo assim, uma sucessão de fracassos, e eu acho que, e hoje eu vejo essa sucessão de fracassos que foi ter feito cursinho, ter feito, ter, entre aspas, perdido 2 anos da minha vida, não fazendo faculdade, mas fazendo cursinho. Essa sucessão de fracassos me levou a uma decisão, que foi essa decisão de mudar de faculdade, mudar de escolha, que acabou sendo a coisa mais bem sucedida da minha vida. E não é porque eu passei em Direito na USP, não é essa a questão, mas foi uma coisa pela qual eu lutei, fui atrás com a série de privilégios que eu tive na vida, mas foi uma coisa que eu falei, aqui eu vejo que aqui eu fui bem sucedida. Claro, tem a perspectiva pessoal, que eu consegui passar numa faculdade, e tem a perspectiva que a gente tá falando, a perspectiva social, porque até hoje as pessoas falam, não, mas você é inteligente porque você passou na USP. Eu falo, não é necessariamente isso que me faz uma pessoa bem-sucedida. Eu não sou bem-sucedida porque eu passei na faculdade, eu sou bem-sucedida na minha perspectiva pessoal e em outras coisas, né? Então, esse eu acho que é o exemplo que eu acabo tendo, assim. Eu acho que, por exemplo, em termos de relações pessoais, eu acho que, sei lá, cada fora que eu tomei foi uma coisa... Sempre apareceu alguma coisa melhor depois, assim, sabe? Então, eu acho que também é essa coisa dessa perspectiva, assim, do que é sucesso e do que é fracasso pra mim. Então, pra mim, acho que esse é meu exemplo, assim. E você, Lu? Então, eu tava pensando o que falar e aí cai naquela coisa que a gente já fez um programa sobre isso, dos arrependimentos, porque eu ligo um pouco fracasso aos arrependimentos. Como eu faço sempre essa visão do fracasso que se transforma em sucesso e o sucesso pode ter vários fracassos no caminho, esse é o meu jeito de ver o mundo. Por exemplo, uma coisa que as pessoas consideram, que você é bem sucedida porque você morou 14 anos fora do Brasil, em 2 países, trabalhou, construiu vida. Na Europa, né, gente? Não é Europa. Não é qualquer lugar, Estudei, tá vendo? Não, estudei
estudei, beleza. Até a gente acha. Não, mas assim, isso é uma coisa que eu não tinha como meta quando eu saí do Brasil. Então, pra mim, não é um sucesso, entende? É uma coisa que foi acontecendo. Então, não é um sucesso. É uma coisa que eu conheço um monte de gente que tem a mesma experiência que eu. Claro, que morava fora. Um monte de gente, um monte de brasileiro, conhece um monte de brasileiro que teve a mesma experiência. Claro, diferentes pessoas, de diferentes classes sociais, com diferentes objetivos. E o meu era um objetivo muito fluido, não era objetivo nem de estudar, nem de trabalhar. Então, isso pra mim não era considerado um sucesso. Só que as pessoas consideram. Então, é uma coisa que pra mim é um pouco tipo, ok. Agora, olhando pra trás, se eu olhar, sim, realmente, uma coisa que eu considero... Não é que eu considero um fracasso, que é quase um arrependimento, mas nem tanto, é que eu fui fazer faculdade muito tarde, por exemplo. Fiquei nessa vida meio aqui e ali, tentando ir atrás do que eu queria, queria no sentido intuitivo, vai. E não foquei numa coisa mais pragmática. E eu acho que se eu tivesse focado numa coisa pragmática mais cedo, isso teria me gerado sucesso. Ou não, né, gente? Claro. Entendeu? Isso, who knows? Entendeu? A pessoa tá no segundo casamento, aí o primeiro casamento acaba e você fala, ai, será que isso foi um fracasso? Entendeu? Você fica naquela coisa, meio que pensando nessas coisas. Ao mesmo tempo, eu não acredito, como eu não tenho essa coisa dos arrependimentos, eu não acredito que foram fracassos, eu acredito que foram... Ai, fica até parecendo que, tipo, a pessoa que só tem sucessos. Não, entendeu? Nem tanto ao mar, Isso é uma perspectiva nem tanto também, à terra. Né? Pra mim, nem tanto sucesso, nem tanto fracasso. Eu realmente tenho dificuldade de entrar nessa dicotomia. Nesse clichê não, nesse carimbo aí do sucesso e fracasso. Sucesso foi um sucesso, foi um fracasso. Eu tenho dificuldade pessoal de me colocar nessa posição de esse assunto da minha vida foi um sucesso, esse assunto da minha vida foi um fracasso, entendeu? Carimbar, né? Gente, então eu queria encerrar com até um trecho do texto que deu origem a essa nossa discussão, tá? É bem rapidinho, o texto completo vai estar lá no Facebook. Então a autora fala assim: escrevi uma tese sobre o fracasso, sobre como o discurso do sucesso, do pertencimento e da aceitação rouba a nossa potência e como precisamos aprender a fracassar. Cada vez mais eu tenho visto posts de mulheres expondo o quanto sofrem por tentar se adequar. O sofrimento de não ser digna de amor, de não ter o corpo certo, de não conseguir existir nesse mundo em que só há um jeito de ser mulher, e nunca é o nosso. Precisamos parar de naturalizar o sobretrabalho, a superação como um atributo feminino. Precisamos, com urgência, criar outros jeitos de ser mulher e aprender a viver com eles e aceitá-los. Eu acho que é isso, a nossa mensagem hoje, acho que é um pouco essa, assim, é tentar dentro dessa perspectiva, tanto pessoal quanto cultural, a gente não se sentir culpada pelos nossos sucessos e muito menos pelos nossos fracassos. Tentar analisar, eu acho, de uma perspectiva um pouco diferente sobre essa questão, assim, mas será que eu tô sendo... Por que eu não posso aceitar isso como um fracasso? Por que eu não posso aceitar isso como um sucesso? Eu acho que na nossa vida, assim, a gente acaba pegando, acho que como você falou, essa coisa do carimbo, do sucesso e do fracasso, acaba aprisionando, eu acho. E aí, nesse sentido, aprisionando muito mais as mulheres, né? Então, eu acho que nosso desejo é de uma outra perspectiva do que é ter sucesso e fracasso como mulher, né? Meninas, vocês querem falar alguma coisa para se despedir? Eu acho que sucesso mesmo é poder estar aqui com vocês, fazendo esse programa. A Bendita Rádio é um sucesso, na minha perspectiva pessoal. Eu acho que então eu acho que... Mas eu acho que esse tema é bacana, porque apesar de ser um rótulo, e é um rótulo mesmo, socialmente ou individualmente, ele nos afeta. Por mais que a gente fale que não, aquele dia que você se sente mais caída, não sei o quê, você faz um balanço da sua vida, você fala, pensando nessa perspectiva do quão você tá tendo sucesso ou não, embora seja um rótulo mesmo, mas que nos afeta. Então eu acho que esse social e o pessoal tá sempre em diálogo e que não nos amarremos aos rótulos. Sim, eu acho que, como boa capricorniana, né, eu acho que assim,
é uma coisa de dia a dia. A questão do sucesso, pra mim, é muito assim, olha, hoje eu me coloquei tais metas, eu acho que do dia a dia e também um pouco do que você falou, de se flexibilizar e de se perdoar. E tipo assim, olha, hoje eu me coloquei metas de ir em tal lugar, fazer tal coisa, fazer tal coisa, fazer tal coisa, tal coisa. Beleza, eu consegui, sucesso. Eu não consegui, por quê? Também pode ser um sucesso. De repente, porque eu encontrei um amigo no meio do caminho e a gente foi tomar uma cerveja e foi tão legal. E aquela conversa que eu tava pra ter há um tempão e não tive, e aquilo me gerou uma ideia que no mês que vem eu vou fazer um projeto. Entendeu? É mudar a perspectiva. Encontrar o sucesso e o fracasso dentro até do cotidiano da gente. Mesmo, sei lá, né? Essas sutilezas do sucesso e do fracasso. Então é isso. Para quem tá ouvindo a gente, por favor, deixe suas opiniões lá pode deixar no nosso Facebook, pode mandar e-mail pra gente. E é isso. E sempre que precisarem conversar, conversem com as amigas sobre sucesso, sobre fracasso, sobre amizade, sobre sororidade. Peçam ajuda e é isso aí. Estaremos aqui na semana que vem. Não, na outra. Agora é de 15 em 15 dias. E sigam o nosso lindo Instagram de ilustração maravilhosinho. Isso, teremos... E as referências todas do que foi dito hoje no programa estarão lá para vocês consultarem. Isso, e semana que vem tem no nosso Facebook as referências da semana seguinte. Isso. E que a gente, como a gente falou, vai mudando de tema a cada mês. É isso, então, gente. Um brinde, bendita semana. Boa noite. Ou se estarei aqui na primavera futura, posso brincar de eternidade agora, sem culpa nenhuma.